Hoje é o quarto elo da campanha da queda das muralhas. Louvado seja Deus. Eu estive aqui, conheci o pastor e é com um prazer imenso que eu volto nesse lugar. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 6. O versículo é o 20, pastor. É o versículo 20. Todos acharam? Estarei lendo. Na minha Bíblia diz assim: o título: Jericó é destruída, Raabe é salva. Versículo de número 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Quero também ler, ainda no livro de Josué, no seu capítulo de número 1. Glória a Jesus. Diz assim, capítulo de número 1. Deus fala a Josué e o anima. Versículo 1. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado, como eu disse a Moisés. Louvado seja Deus. Versículo 7. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andar. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não baixes nem te assombre, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Versículo 10. Então deu ordem a Josué e aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provérbio de comida, porque dentro de 3 dias passará esse Jordão, para que entrareis e possua a terra, e que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possua. Glória a Deus. Glória a Jesus. Essa noite, nós acabamos de ler uma palavra que ela nos mostra um grande feito da parte de Deus. Entrou para a história. Um grande milagre foi feito por Deus naquele lugar, através da vida de Josué. As quedas daquela muralha, que é o tema dessa campanha. As quedas daquela muralha. Essa noite nós vamos não falar da muralha. Nós não vamos falar de um muro de pedra. Nós vamos falar de quem derrubou aquelas muralhas. Quem que derrubou aquelas muralhas? Quem que prometeu que ia entregar aquela terra àquele povo? Quem que prometeu? Eis que eu vos dou
aquela terra, entra nela e possua. Louvado seja Deus. Lembrando que Deus, ele deu essa ordem para Josué: entra, toma esse povo, atravessa esse rio e entra naquela cidade. Aleluia. Simples. Sim, uma ordem que Deus, ele deu como se não tivesse obstáculo nenhum, como se não houvesse um imenso rio que estava na sua época de cheia máxima. Segundo estudiosos, o período que aquele povo atravessou aquele rio, ele estava na sua plenitude da cheia. E agora aquele povo olha para aquele rio, e Josué, o Senhor mandou a gente atravessar esse rio. Ele mandou a gente atravessar esse rio. E Josué agora ordena aos sacerdotes: peguem a arca da aliança. E ele coloca os levitas para ir louvando, e os sacerdotes carregando aquela arca, lembrando que representava o próprio Deus, aquela arca. E a Bíblia diz que quando aqueles homens, eles encostam o dedo no pé naquela água, aleluia, o rio simplesmente abre, as águas param, e as águas daqui para lá desceram, e daqui para cima elas pararam, e aquele povo agora atravessa com os seus pés enxutos, e agora eles entram. Agora que começou, Josué, ele não tem nada menos do que 31 cidades para tomar. Josué não tem nada menos do que vários gigantes para enfrentar. Josué não tem nada menos do que grandes muralhas, do que centenas e centenas de milhares de arqueiros, lançadores de catapulta. Louvado seja Deus. Mas Deus, ele falou para ele: não temas, não te assombres com aquilo que os teus olhos verão, porque eu sou com você, como eu fui com Moisés. Não temas, você vai ver gigante. Não temas, você vai ver super muralhas. Não tema, você vai ver chuvas de flecha, você vai ver chuvas de pedras. Não temas, porque eu sou contigo. Louvado seja Deus. E quando eu vou chegar na muralha, já acabou o tempo. Já acabou o tempo. Vou ter que pular muita coisa. Eu preciso falar da muralha. Louvado seja Deus. Mas eu não posso falar da muralha se eu não falar daquele homem que Josué, ele viu quando ele acaba de atravessar aquele rio. E Josué agora, ele está completamente atônito. Que homem é esse? Ele é diferente. E Moisés dá 2, 3 passos e para de frente para aquele varão que a Bíblia diz que está com uma espada inflamada na mão. E Josué pergunta: tu és um dos nossos, ou tu és um dos nossos inimigos? E aquele homem repete para ele assim, diz para ele: eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o príncipe dos exércitos de Israel. E quando Josué ouve aquilo, a Bíblia diz que ele se jogou aos pés daquele varão e o adorou. Estudiosos, homens de Deus, afirmam veementemente, e eu sou um deles, que aquele homem era o mesmo que morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e ele está nesse
frente dele está aqui nesse lugar. O nome dele é Jesus de Nazaré. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Josué agora, quando olha para aquelas planícies, que ele olha do monte, aquelas muralhas que não eram pequenas, eram muralhas. A Bíblia nos leva a entender que aquela muralha, pastor, ela era dupla. Tinha uma por fora, de 9 metros de altura, e ela tinha um espaço entre uma e outra de 4 metros, conforme o tamanho dessa igreja. E vinha a próxima muralha de mais 9 metros de altura, com os seus 2 metros de largura. Consegue entender? Louvado seja Deus. E agora Josué envia espias. Nos passa as coordenadas. Vai lá, olha, examina, veja, estuda, faz uma planta, elabora, mas venha com uma notícia, por favor. E a Bíblia diz que agora vai aqueles 2 espias direto. Olha só a estratégia de guerra. E agora aqueles 2 homens, eles vão, e a Bíblia diz que eles param na casa de uma prostituta. Louvado seja Deus. Segundo estudiosos, a Bíblia, muitos entendem que ela morava em cima do muro, um muro que tinha 2 metros de largura. Ela tinha de alguma maneira a casa dela lá em cima, mas a coerência é que ela morava entre os 2 muros, nesse espaço de 4 metros, no meio dessas muralhas de 9 metros de altura. Ali morava um povo que era um povo que não podia viver no meio daquela sociedade. Era um povo que era excomungado, era um povo que para eles não tinha valor. E ali estava aquela prostituta, e aqueles homens agora entraram na casa daquela prostituta, e a Bíblia diz que aquela prostituta guardou aqueles 2 homens. Eu vou pular. Protegeu eles, porque de alguma maneira o rei de Jericó descobriu que tinha espias sondando. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquele povo de Jericó, que o rei de Jericó, a prostituta Raabe, que conversou com os espias, estavam apavorados com o Deus de Israel. Eles conheciam o que Deus tinha feito nas mãos de Moisés lá no Egito. Eles ficaram sabendo das pragas, eles ficaram sabendo do mar que se abriu, eles ficaram sabendo de tudo que Deus estava fazendo por aquele povo, e eles estavam desesperados. Eles chegaram na nossa porta. Louvado seja o Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Existia aquela muralha, e essa noite Deus fala para mim, falou agora, meu filho, e Deus vai falar com a igreja, que aquela muralha, todos nós derrubamos uma, todos nós derrubamos, e quem não derrubou está olhando, e Deus manda falar que quem derruba é Ele que é o Deus que derruba as muralhas da nossa vida. E o que Deus falou comigo aqui é que no meio dessa muralha, pastor, no meio dessa dificuldade, desse problema, no meio dessa barreira, Ele salva, Ele cura e Ele liberta, porque no meio daquelas muralhas estava uma prostituta de nome Raabe, e foi a única que foi salva
naquele lugar. Ela falou para os espias: eu livrei vocês, não livrei. Eu sei que o Deus de vocês já entregou essa terra na mão de vocês. Eu peço, porém, salva-me e a minha família. Louvado seja Deus. E os espias: marca a janela da sua casa, porque Deus vai mandar um terremoto nesse lugar. Deus vai derrubar essas muralhas. Marca a janela da sua casa. Louvado seja o Todo-Poderoso. E aquela mulher agora coloca um lençol vermelho na janela da sua casa. E agora ela coloca um lençol vermelho, tipo assim: eu moro aqui. E botou aquele lençol amarrado na janela. E aquela mulher agora chama: mãe, pai, meus irmãos, tio, tia, entra para dentro da minha casa, porque vai vir um grande terremoto. O Deus dos Hebreus, o Todo-Poderoso, vai destruir esse lugar. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aí você me pergunta: a tua família tem dado ouvido do que você está gritando? Vem para essa casa, porque o Senhor vai enviar um terremoto e vai acabar com esse lugar. Muitos deram ouvido para Moisés, quando Moisés falou: venha para dentro dessa arca, que o Senhor vai mandar uma chuva, vai mandar uma inundação que vai acabar com esse lugar. Eles têm nos dado ouvido. Louvado seja Deus. Eu vou sair um pouquinho da Bíblia aqui, o tempo já está acabando. Jesus de Nazaré. Nós ligamos a nossa televisão hoje e nós assistimos um grande terremoto que aconteceu aqui do lado, na Venezuela. Não tem outro assunto na televisão. Tem 9 dias que aconteceu e está saindo gente viva debaixo daqueles escombros. Louvado seja o Todo-Poderoso. Só para deixar a igreja ciente, eu creio que muitos aqui sabem, no dia do terremoto, a Venezuela estava em festa adorando a São João. Aquela imagem de escultura gigante, e aquele carnaval na Venezuela é fogos, é rabisco de foguete, é viva São João, é viva São João. E quem não estava naquela procissão estava sentado assistindo Brasil e Escócia. Louvado seja Deus. Pesquisa quando cheguei em casa, mas tinha um pequeno povo cultuando a Deus ao ar livre. Eu tenho no meu celular, se alguém quiser, eu mando para você. Cultuando no ar livre, e o pastor com o ministério estava orando: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós não aguentamos mais, Senhor, tanta iniquidade, tanta miséria, esse governo corrupto, nossa cidade está uma miséria. Pai, mas agora eles estão nessa adorando João, agora está esse barulho de futebol, de copo. Senhor, entra com providência. Eu tenho vídeo. Alguém aqui viu isso? Não? E agora a terra começa a tremer. A terra começa a tremer. Louvado seja o Todo-Poderoso. Depois eu mando para o senhor o vídeo. E pessoas são batizadas com o Espírito Santo. A terra está tremendo. O prédio está desabando. E Deus está batizando. Louvado seja o Todo-Poderoso. Sabe o que eles falam? Jovem. Sabe o que os cientistas falam? Aqueles homens que trabalham com a ciência, geólogos, sabe o que os geólogos falam? Que foi as placas tectônicas, foi as placas tectônicas, aleluia! Tem um profeta que 2 meses antes, ele profetizou o dia que ia acontecer o terremoto. Eu também tenho vídeo. Ele profetizou a escala rígida do terremoto e o dia que ia acontecer
que aconteceu o terremoto na Venezuela, e eles falam que foi a escala Richter. Para mim e para a igreja do Senhor, esse Deus é o Deus dos terremotos, é o Deus dos tsunamis, é o Deus das tempestades, é o Deus do juízo. Bendito o país cujo Deus é o Senhor, e o Deus que mandou o terremoto lá foi o mesmo que mandou o terremoto naquelas muralhas de Jericó. A Bíblia diz que houve um terremoto. Eles obedeceram as voltas, eles obedeceram as 7 voltas em círculo, eles obedeceram ao tocar a trombeta, eles obedeceram ao gritar. Mas quem derrubou aquelas muralhas foi aquele homem que Josué olhou para dentro dos olhos dele e ele falou: eu sou o príncipe dos exércitos de Israel. Quem derrubou aquelas muralhas foi aquele que foi ressuscitado ao terceiro dia, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é que derruba as muralhas, é ele que abre porta onde não tem porta, é ele que limpa os nossos caminhos, é ele que desfaz obra de macumbaria, é ele que faz ficar cego os nossos adversários. Louvado seja o nosso Deus. Muita lição nós temos aqui, muita lição. Muita lição. Uma lição que eu vou levar para mim essa noite é que Deus não permite você lutar pela sua vitória. Não. Você vai lutar em vitória. Você não vai lutar para você ser vencedor, não, porque você já é vencedor. Deus, ele já te entregou aquilo que você quer. Deus, ele já tinha entregado para aquele povo, bastava obedecer. Para o mundo é loucura, é 7 voltas na cidade, é 7 voltas num dia, é tocar trombeta, é gritar, e aquele muro intransponível, pastor, aquele muro ele foi feito para não permitir que gigantes invadissem aquela cidade. Naquela época existia gigantes, homens de 4 metros de altura. Aquela cidade ela foi projetada para proteger aquele povo de homens guerreiros de 4, 5 metros de altura. Aquela cidade ela era cercada por aquelas muralhas e em si ela já era um oásis. Dentro daquela cidade tinha mina, nascentes d'água. Dentro daquela cidade possuía todo tipo de árvores aromáticas. Dentro daquela cidade, todo tipo de árvore frutífera. Dentro daquela cidade, eles não precisavam de sair para nada. Era impossível invadir aquilo. Geralmente, quando o povo da antiguidade ia tomar uma cidade, eles sitiavam a cidade. Eles sitiavam, eles cercavam, e o povo vai ter que pular para fora. Ele vai ter que pular para fora. Eles vão ter que sair para pegar água. Eles vão ter que sair para buscar comida. Aconteceu várias vezes isso com Israel, mas Jericó não. Jericó ela era rica. Ela era rica em recursos. Era praticamente impossível. E louvado seja Deus. Presta bem atenção para mim terminar. Aquelas muralhas, nós já falamos que era dupla, tinha uma distância de 4 metros de uma para outra, tinha 9 de altura, 2 de largura. Mas do lado de fora ainda existia uma vala de 7 metros de profundidade, com 5 metros de largura. Louvado seja Deus. Presta bem atenção. Deus, ele é perfeito. Pastor já estava pegando ruim, né? Pastor já deu um beijo na flor. Ele já deu um beijo na flor. Deus, ele capricha. Deus, ele capricha para arrancar o problema da nossa
nossa vida. Ele arranca o problema e ainda vem com os despojos. Ele tira, ainda vem com almas, como veio Raabe, a prostituta. Ele não derrubou aquele muro, assim como quem joga uma granada, como quem joga uma bomba. Não, Deus, ele caprichou nas placas tectônicas. Deus, ele caprichou. Não, peraí. Vou ter que derrubar aquele muro de uma maneira que o primeiro paredão já cubra aquela vala, já ficou plano, já tampou o buraco, e agora a outra parte vai cair de uma maneira que o meu povo ele vai atravessar, vai subir a rampa, e lá de cima quem manda são ele, o nosso Deus. Ele é Deus de projeto na nossa vida. Ele tem um chamado na sua vida. Você já ouviu dizer que Jesus te ama? Ele tem um chamado, uma obra na tua vida de levita, de pregador, de orador. Você já ouviu dizer isso um dia? Só obedece e você vai ver as coisas acontecerem naturalmente. Porque aqui nós somos adoradores de um Deus de milagre. Só Jesus na nossa vida. Sem Ele não podemos fazer nada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem um plano na minha vida, na sua vida. Se nós andarmos com obediência, como Ele falou com Josué, não se afaste esse livro da sua boca. Anda conforme a lei de Moisés, que você vai prosperar. Tudo que você fizer vai dar certo. Aonde você botar a sua mão, vai ser abençoado. Esse é o Jesus que está no nosso meio. Esse é o Deus que nós pregamos. Interessante, irmão, que essa noite eu não falei, Douglas, essa noite eu não consegui falar sobre o disco voador. Não falei sobre o disco voador. Acho que é a primeira vez, pastor, que eu trago um rolo e eu falo do que está acontecendo hoje. Se você ligar a sua televisão, você vai ver. Apareceu mais um OVNI, lá no Amazonas, agora foi no Paraná, apareceu em São Paulo. Se você ligar a sua televisão, você vai ver os Estados Unidos, a primeira potência do planeta Terra. Primeira potência nuclear financeira. Dia 8 de julho, marca aí no teu celular, na folhinha do teu celular, marca, 8 de julho, o que o Donald Trump vai anunciar para o planeta Terra? Já está na agenda americana. Os OVNIs existem, seres do outro planeta, existe sim, está provado. E o vice-presidente dele, ele fala assim, existe, mas são demônios que estão se materializando hoje no fim do mundo. Louvado seja Deus, o nosso Deus nunca vai nos deixar enganado. Louvado seja o Todo-Poderoso. Jesus falou que será como nos dias de Noé. O que será que acontecia nos dias de Noé? A Bíblia não dá muito respaldo, não tem muita informação aqui dentro, mas existem relatos. Deus revela. Os dias de Noé, a humanidade estava completamente corrompida, não só moralmente, mas fisicamente. O seu DNA estava corrompido. A Bíblia fala em Gênesis 6:1, já estou terminando, que os anjos, os demônios que pairam sobre o ar, sobre as nossas cabeças, eles desceram e tiveram relações com mulheres, e dessa relação nasceu nefilins, que estudiosos dizem, louvado seja Deus, que foram os mesmos que apareceu para Josué matar, para Caleb matar, para rei Davi matar com aquele gigante Golias. Eles insistiram
existiram, ou seja, seres que não são de Deus, louvado seja Deus. E Jesus falou, será como nos dias de Noé. E hoje nós temos esse acontecimento. Aleluia. Que muitos, 99,99% que não está informado aqui pode se informar. Muitos homens de Deus em todo o planeta Terra afirmam que são demônios. Louvado seja Deus. Muitos afirmam que o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. E esse fato vai ser a desculpa que o governo vai dar para toda a humanidade daquele povo que sumiu. Louvado seja Deus. Então vale a pena a gente pensar. Vale a pena a gente meditar no que está acontecendo hoje na terra, no nosso meio. Amém, pastor? Até aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e as palmas louve ao Senhor. É muito forte, né? Pastor, amém. Ei, Deus.